Parou, gente, o 110 morreu. 110 mil? Tem que parar.
Bem, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando o nosso culto. Tem uma palavra de oração agora, para a gente continuar o culto também. Vou convidar a Nicé para orar. Ora para nós, Nicé. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estar mais uma vez em tua presença. Obrigado, Pai, por mais esse culto. Obrigada pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de mesma distância, Pai, estarmos unidos em um só sentimento, em um só coração, Pai, para te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Seja conosco no decorrer desse culto, Pai, fale os nossos corações e nos dê entendimento para aprender mais a tua palavra. Amém, Jesus. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dando feedback pra gente, né? Deus Altíssimo.
Graças e paz, queridos. Espero que vocês estejam bem. Se tiver com algum problema de som, avisa a gente aí que a gente dá uma aumentadinha, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um nesse instante. Vamos orar ao Senhor, dando continuidade ao nosso culto. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado pela minha vida, pela minha família, Pai Santo. Obrigado, Pai, pelas famílias também que estão agora reunidas, ó Deus, que priorizaram esse tempo, Pai, com aquilo que é de mais importante, ter contato com a Tua Palavra. Que o Senhor continue motivando, que o Teu Espírito Santo continue dando graça, motivando o coração, nosso coração, para que a gente continue amando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse tempo, ó Deus, um tempo, apesar de difícil, um tempo de descobrimentos, um tempo de crise, um tempo, ó Pai Santo, em que nós precisamos buscar alternativas a Deus para poder Te adorar. Nós sabemos que essa busca também, ó Deus, é motivada pelo impulsionamento do Teu Espírito Santo, e obrigado por tudo isso, ó Deus, por esse tempo em torno daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós lembramos ainda que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor intervenha, Pai, nos três poderes, Pai Santo, porque só o Senhor pode mudar o coração do homem, só o Senhor pode mudar essa situação. E é por isso que nós não temos esperança em nenhum poder além do Seu, ó Pai, que é o poder soberano, que está acima de todos os poderes da terra. Deus, assim como o Senhor mudou o coração de Nabucodonosor, assim como o Senhor, ó Pai Santo, usou o coração de Ciro, que o Senhor possa, ó Pai Santo, usar o coração dos nossos governantes, para que eles, ó Deus, eles possam, ó Pai, trabalhar em favor das nossas necessidades, em nome de Cristo, ó Pai. Coloca a Tua mão, ó Pai Santo, nos nossos políticos, sê com eles, ó Deus, porque nós estamos precisando da Tua interferência, ó Pai. Nós te pedimos isso. Nós lembramos também, ó Pai, em nossa oração, para que o Senhor proteja o Brasil, ó Deus, dessa pandemia. Muitas pessoas já morreram, milhares de pessoas morreram. E ao que tudo indica, Pai Santo, outros milhares haverão de morrer. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor controla todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que há um propósito, ó Deus, diante dessa crise que se coloca diante de nós, mas conforme a Tua palavra diz, o Senhor também age através da nossa oração. E é por isso que nós estamos pedindo a Deus, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor, ó Pai Santo, modifique esse cenário que está aí, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito, ó Pai. Que o Senhor nos proteja ao ir no mercado, que o Senhor nos proteja a entrar no transporte público, que o Senhor, ó Deus, nos proteja a ir numa farmácia, andar na rua, porque nós precisamos da Tua proteção. Também te pedimos, ó Deus, te pedimos por aqueles irmãos, ó Pai, que estão com seu espírito abatido nesse momento, por conta de inúmeros problemas, ó Deus, gerados por essa crise. Deus, não existe homem, não existe nada que pode modificar o coração das pessoas nesse momento. Então eu te peço que o Teu Espírito Santo possa visitar o coração daquele que está afastado da igreja, daquele que não acredita mais, ó Pai, na igreja. Deus, há filhos do Senhor que não acreditam mais na igreja, vê a igreja como uma mera instituição, como um mero sistema, como algo que não é mais proveitoso. Há filhos, ó Pai Santo do Senhor, que acreditam que a igreja é obsoleta. Toca o coração deles, ó Deus, para que eles possam voltar à comunhão dos santos. Em nome de Cristo nós oramos por todas essas coisas, ó Pai, e também nós oramos pela Igreja Batista Central Itaquera, nossa igreja do coração, que o Senhor proteja os nossos irmãos, que o Senhor, ó Pai Santo, sê com essa igreja, porque o Senhor tem mostrado que o Senhor a ama, porque nós sabemos das nossas particularidades, ó Deus, e quando nós olhamos para ela, nós sabemos que o Senhor está operando nessa igreja há 56, há 57 anos, ó Pai. E nós queremos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força, não só a mim, não só a minha família, mas a todos aqueles, ó Pai, que amam a Igreja Batista Central Itaquera,
para que nós continuemos, ó Deus, a proclamar o Teu Evangelho na terra. Não só a nossa igreja, mas todas as outras igrejas de todas as denominações. Do mais, Pai, eu também te peço que o Senhor seja conosco agora durante a entrega da Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Pai Santo. A minha graça te basta, foi o que o apóstolo Paulo ouviu de Jesus Cristo quando ele estava no momento de grande angústia, no momento de grande provação, no momento de grande tribulação da vida. E eu queria hoje pensar contigo o seguinte: até que ponto você tem experimentado a graça de Jesus Cristo nos momentos difíceis da vida? Como que você tem reagido a essa situação que nós estamos passando nesse momento? Qual é a sua perspectiva? Alguém já disse que pessoas diferentes, elas reagem de formas diferentes diante de situações iguais. Existem pessoas que perderam seus empregos nesse momento de crise, só que a reação dessas pessoas às vezes é totalmente diferente. Um se desespera, o outro agradece a Deus e continua perseverando. Então, é importante que a gente pense o que esse momento de dificuldade que nós estamos atravessando tem produzido na nossa vida. Quais reações e quais sentimentos que têm brotado no nosso coração. Nós sabemos que a tribulação, nós sabemos que a provação, ela faz parte da vida do crente. Há uma teologia por aí que não é teologia, há um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo que diz que crente não pode passar necessidade, que crente não pode passar privação, que crente não pode ficar adoentado, que ele, na verdade, ele precisa determinar que todas essas coisas não façam parte da vida dele. Mas quando a gente olha para a Bíblia, essas teologias e esses evangelhos mistos, esses evangelhos sincréticos, eles caem por terra diante da revelação do Senhor. Então, se você hoje está passando por dificuldade, está passando por angústia, expectativa, tribulação, que o Senhor possa consolar a tua vida e o teu coração, não diante da circunstância, não diante das hipóteses que colocaram sobre a sua vida, mas diante da palavra de Deus. Se você é crente em Cristo, saiba de uma coisa: você precisa permanecer na rocha, que é Cristo, e que está revelada na palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 até 10. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 até 10. Eu passo a ler então aqui na versão NVI. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não a mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. A última expressão do texto diz: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Eu sou atraído pela vida, pela biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma das pessoas que mais me atrai no Novo Testamento. E por que isso? Porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, algo que eu me identifico muito é com a quantidade de dificuldade que ele passou na vida, a quantidade de provação que ele passou na vida, e mesmo assim ele se manteve firme diante daquilo que o Senhor havia proposto ao seu coração. Então, o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, os seus ensinamentos, a experiência que ele viveu, ela é uma antítese daquilo que as igrejas hoje, ou pelo menos algumas igrejas não bíblicas, estão pregando, de que a vida do crente deve ser um eterno sábado deitado numa rede, esperando a hora do almoço chegar. Na verdade, muito pelo contrário, a gente vai ver na biografia do apóstolo Paulo que o sofrimento, ele existe na vida do crente. E mais do que isso, ele tem um propósito específico. E o propósito do sofrimento na vida do cristão é fazer com que eles amadureçam em Cristo, para que ele se aproxime mais do Senhor. Eu já disse isso mais de uma vez. Eu suspeito grandemente de que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que estão mais próximas de Deus e mais próximas do seu caráter. Nós não sabemos porquê, mas aprove ao Senhor utilizar dessa metodologia do sofrimento, da tribulação, da provação, para que a gente se aproxime mais dele. Eu não estou aqui chorando as pitangas e nem desejo falar de mim, mas as minhas orações às vezes Senhor, dá um alívio. E quanto mais eu peço alívio para o Senhor, a impressão que pelo menos que eu tenho, é que a pressão aumenta. E durante essa minha experiência, eu acredito que a sua também não deve ser diferente da minha, porque o mesmo Espírito Santo de Deus que habita no meu coração também habita no seu. Essas experiências nos mostram que depois de uma grande crise e que a gente suporta com paciência e perseverança no Senhor, certamente a gente sai melhor do outro lado. Então, como que você tem reagido às pressões que o mundo tem imposto sobre você? Você tem pensado em desistir do ministério? Você tem pensado em deixar a sua igreja local? Você tem pensado em deixar Deus em segundo plano? Tem realmente no seu coração que vale a pena fazer parte desse empreendimento chamado Igreja de Cristo? Eu sou apaixonado pela Igreja do nosso Senhor e eu desejo também que assim seja o seu sentimento. Amo a Igreja de Cristo e assim também desejo que seja o seu sentimento. Mas às vezes a nossa vida é tão difícil, é tão corrida, que a gente começa a considerar se vale a pena de fato nós nos sacrificarmos diante daquilo que o Senhor colocou para nós, porque é tanta dificuldade e nós precisamos de fato pensar se vale a pena o ministério. E há algumas pessoas ainda que pensam se vale a pena de fato a vida ser vivida. Algumas pessoas chegam a se desesperar a ponto de tirar a própria vida. Mas a gente aprende na biografia do apóstolo Paulo, nesse texto, que há um propósito no sofrimento, há um propósito na crise de cada cristão. E esse propósito é o aperfeiçoamento dos santos. Então, saiba que se você hoje está passando por algum tipo de dificuldade, escute o que Deus está dizendo para você. Ele quer trabalhar o seu coração para que você seja uma pessoa melhor, para que você se aproxime mais um pouco dele. Portanto, então, não despreze o sofrimento. Aproveite dele para que você possa se aproximar mais de Cristo.
O apóstolo Paulo ele começa aqui no verso 1 dizendo que é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. O apóstolo Paulo ele está agora aqui usando de um recurso para dizer o seguinte: olha, eu não gostaria de mostrar algum tipo de virtude em mim, algum tipo de glória. Eu não gostaria aqui de parecer ser uma pessoa orgulhosa, mas é necessário que eu diga alguma coisa para vocês. Por que era necessário que o apóstolo Paulo falasse alguma coisa à igreja, aos coríntios? Porque havia um grupo de pessoas dentro da igreja de Corinto que questionava o pastoreio do apóstolo Paulo, que questionava o seu apostolado. Muitas pessoas, inclusive, na sua primeira carta e também na sua segunda carta, a gente vai ver que o argumento do apóstolo Paulo, ele dá fortes indicações que algumas pessoas, inclusive, diziam o seguinte: olha, o apóstolo Paulo, ele é muito bom para escrever carta, é muito bom com as letras, mas quando ele se apresenta presencialmente, a gente percebe que a figura dele é desprezível, ele não é tão bonito assim como a gente gostaria que ele fosse, ele também não é tão forte, e também quando ele vai falar, ele não é tão eloquente. A gente percebe, a estudar a carta de 1ª e de 2ª Coríntios, que havia uma pressão muito grande sobre o apóstolo Paulo, porque ele era muito criticado, as pessoas ficavam julgando se de fato ele tinha um chamado de Deus ou não, se ele era apto para aquela tarefa que ele estava exercendo. Então, a igreja ao Corinto, na verdade, estava questionando a autoridade apostólica de Paulo. Estava questionando a autoridade de Paulo. Muitas pessoas ali naquela igreja não reconheciam a sua autoridade espiritual. E essas pessoas, elas tinham muito conhecimento religioso. Essas pessoas, elas diziam que faziam sinais, elas diziam que tinham revelações, essas pessoas diziam que faziam milagres e que, portanto, elas tinham mais distintivo do cristianismo sobre elas do que o apóstolo Paulo tinha. E aí o apóstolo Paulo se apropria desse argumento, ou melhor, desse falso argumento dessas pessoas em dizer o seguinte: olha, o verdadeiro apóstolo de Cristo são aquelas pessoas que são seguidas por sinais, por maravilhas, por grande retórica, pessoas que fazem milagres. O apóstolo Paulo diz o seguinte: então, eu vou trabalhar no argumento de vocês. É necessário que agora eu fale um pouco de mim mesmo. Não que eu goste de falar sobre mim mesmo, não que para o Senhor seja necessário, mas para que eu confirme o meu apostolado sobre a igreja. É necessário que agora vocês escutem algumas coisas que eu vou falar de mim mesmo. Não para o meu benefício, mas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente percebe que já desde o primeiro verso, o apóstolo Paulo ele tem uma grande dificuldade em dizer o seguinte: eu vou falar o que eu vou falar porque eu sou obrigado, mas no fundo do meu coração eu não gostaria de mostrar as minhas credenciais. A minha relação com Cristo tão íntima que eu tenho com Ele, mas dessa vez vai ser necessária para colocar vocês no lugar de vocês. Ele tem essa dificuldade, então a partir do verso 2, ele começa a dizer quem ele é, aquilo que ele produziu e aquilo que Deus fez na vida dele. E ele vai dizer: conheço um homem, verso 2, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, também não sei. Eu só sei que esse homem, ele foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. A gente não vai entrar nos pormenores aqui de como que o apóstolo Paulo entendia a configuração do céu, mas você pode ter certeza que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fui aonde Deus habita. Então, eu fui aonde jamais nenhum outro homem foi. Eu fui lá na sala de estar do próprio Senhor Deus. Eu fui ao terceiro céu. E isso não aconteceu hoje, isso não aconteceu no mês passado. Faz 14 anos que eu tive essa experiência sobrenatural com o Senhor. A gente tem um hábito de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente sai correndo para colocar nas redes sociais. Às vezes esse hábito é bom como caráter de testemunho, mas às vezes a gente precisa tomar o cuidado para que aquele nosso hábito, às vezes, de contar uma bênção,
para que as pessoas não entendam que a vantagem da bênção recai sobre o nosso próprio mérito. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com alguns testemunhos, porque ao final do testemunho a gente percebe que talvez a pessoa está tentando trazer sobre ela algum tipo de glória. E a gente sabe que tudo aquilo que Deus produz na nossa vida é fruto da graça dele. Eu mesmo, por exemplo, toda semana eu posto alguma coisa boa no Facebook como testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa, que não é tudo que a gente tem que sair por aí falando para os outros daquilo que Deus produz na nossa vida. O apóstolo Paulo ficou 14 anos com um segredo. Só ele e o Senhor sabiam o que tinha acontecido nesse chamado terceiro céu. E ele diz o seguinte, olha, há 14 anos eu tive uma experiência que nenhum homem teve, experiência inclusive que eu não sou digno de falar e nem vocês são dignos de ouvir, mas o mínimo que eu posso dizer agora é que se vocês tiveram experiência, maior ainda foi a minha experiência com Deus, porque eu cheguei e direto ao céu, eu cheguei a ter acesso direto com o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo aqui o seguinte com o apóstolo Paulo, que crente não é bobo, sabia? Eu aprendo que crente não é bobo. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente pode inclusive entrar numa outra oportunidade, naquele texto em que Jesus Cristo fala nos evangelhos que se alguém bater na tua face, você deve dar outra. Existe todo um contexto histórico que a gente precisa interpretar e tirar o ensinamento real dessa passagem sobre a nossa vida. Mas esse texto bíblico ele diz uma coisa. O que ele não diz? Que os discípulos de Jesus Cristo devem ser bobos, que precisam aguentar tudo, qualquer tipo de malcriação, a qualquer hora. Às vezes as pessoas precisam ouvir quem você é. Às vezes as pessoas se levantam contra você, elas te desrespeitam, elas não dão o devido valor que você tem. E chega um momento que é necessário que às vezes você diga para a pessoa o seguinte, olha, você está achando que eu não sou ninguém? Forçosamente, eu preciso dizer para você que eu sou uma pessoa que tenho vida com Deus. Talvez eu tenha mais vida com Deus do que você, porque as minhas experiências com Deus muito provavelmente foram maiores do que as suas. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É o que o apóstolo Paulo está falando exatamente. Havia um grupo de hereges dentro da igreja de Jesus Cristo, ali na igreja do Corinto, que estava questionando o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo se vê obrigado agora a mostrar as suas credenciais. Então, com muita sabedoria, de vez em quando, é necessário que você mostre as suas credenciais. E sigamos então no texto, porque o apóstolo Paulo agora ele vai relatar que ele foi até o terceiro céu e ele ainda continua a insistir que ele não quer receber nenhuma glória por isso. Então, mais uma lição que a gente pode aprender no texto, aquelas coisas que Deus faz para nós precisamos entender que a gente não pode trazer isso como glória sobre a nossa vida. Isso não pode fazer com que a gente entenda que nós estamos sobre as outras pessoas pelo motivo de Deus, às vezes, trazer experiências que competem só à nossa realidade, que competem só ao nosso dia a dia, que compete só à nossa vida. Então, talvez você saiba pregar, talvez você saiba ensinar, tocar um instrumento, talvez você saiba operar aí uma tecnologia. Talvez, querido, você é uma pessoa abastada financeiramente. Talvez você é uma pessoa que tem uma inteligência acima da média. Talvez você é uma pessoa que tem dons espirituais saindo aí pelos bolsos, pulando da gaveta de tantos dons que você tem. Talvez, de fato, Deus te deu uma condição de vida privilegiada com relação às outras pessoas menos favorecidas. Mas entenda que todas essas coisas que você tem, tudo isso é fruto da dádiva de Deus sobre você e você não pode usar aquilo que você tem para poder trazer glória sobre você mesmo. E é muito comum isso, infelizmente, na nossa sociedade. As pessoas, pelo seu status social, as pessoas dependendo do bairro onde mora, as pessoas dependendo do carro que anda, as pessoas dependendo do tipo de roupa que usa, as pessoas dependendo do tipo de igreja que frequenta. Infelizmente, é triste isso,
elas podem, às vezes, achar que elas estão sobre outras pessoas. Elas estão, têm algum tipo de valor em detrimento às outras pessoas. Não é novidade, né, que de vez em quando a gente tem informação de pessoas que estão dentro da igreja, que se acham melhores do que as outras. Recentemente teve um caso na internet de um pastor que ele conversando numa live com a sua esposa e eles entenderam que eles eram um tipo de pessoa talvez melhor do que a congregação que eles um dia fizeram parte. Então, saiba de uma coisa, todas as coisas que você tem, todas as coisas que você faz, se faz isso com maestria, saiba que isso é dom de Deus e glória de Deus. Então, se você canta bem, saiba que é Deus que te deu essa voz bonita. Se você é um excelente administrador, saiba que Deus é que deu essa capacidade para você. Então use isso para a glória de Deus e não para que você seja glorificado diante dos homens. A gente precisa ter essa noção bem clara no nosso coração, porque é isso que a palavra de Deus nos diz e é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que do ponto de vista de experiência com Deus, ele poderia dizer, ele não está dizendo, mas ele dá a ideia de que ele poderia dizer, olha, eu tenho mais experiência com Deus do que vocês, Deus me deu visões e revelações, e vocês estão dizendo que vocês têm revelação, vocês estão dizendo que vocês têm visões, Deus me deu visões e revelações acima da de vocês. E aí, queridos, acontece algo extraordinário no texto, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo, ele inverte aqui o raciocínio para dizer o seguinte, vou dizer para vocês que tudo aquilo que eu experimentei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sei do Senhor, isso não traz orgulho ao meu coração e eu vou dizer a vocês por quê. Lembra, o apóstolo Paulo, indo ao terceiro céu, ele está dizendo o seguinte, eu estou muito próximo de Deus, eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. E agora ele vai dizer o seguinte, que essa intimidade com o Senhor pode trazer um risco ao coração dele de se orgulhar. E Deus usa um mecanismo, Deus usa de um recurso para poder ensinar o apóstolo Paulo, não só a ter mais intimidade com esse Senhor que ele serve, mas também para ensinar o apóstolo Paulo que Deus, ele é suficientemente rico para que ele se mantenha humilde diante das revelações que ele teve. Verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse-o de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A gente não sabe qual é o espinho na carne do apóstolo Paulo. A gente não pode dizer qual é. Nós podemos suspeitar. Cada um estudioso tem as suas suspeitas e as suas hipóteses, mas são suspeitas e hipóteses particulares da qual a gente não pode asseverar porque a Bíblia não nos revela. Mas muita coisa do espinho no apóstolo Paulo a gente pode saber. Muita coisa. Uma dessas coisas é que esse espinho ele foi colocado no apóstolo Paulo. E a gente pode perceber que esse espinho, que essa dificuldade, que essa provação, ela foi imposta ao apóstolo Paulo. E ele não foi buscar essa imposição, esse espinho, de forma voluntária para que repousasse uma tribulação sobre a sua vida. A gente entende também no texto, e o texto é muito claro, em dizer que não foi Satanás que deliberadamente viu o apóstolo Paulo ali dando uma bobeada, e ele foi lá então e colocou esse espinho no apóstolo Paulo. Não, o texto
ele com clareza nos dá informações de que havia um propósito e um objetivo claro, pelo motivo que Deus colocou esse espinho no apóstolo Paulo através do diabo. E esse espinho, ele foi colocado com o propósito dele continuar sendo humilde, dele se humilhar ainda mais diante do Senhor. E esse espinho a gente sabe que quem colocou foi o próprio Deus, de forma direta e de forma primária. Às vezes a gente acredita que as coisas ruins acontecem na nossa vida porque nós estamos em um processo de pecado. Ou então porque a gente não vigiou e o diabo chegou e pegou a gente desprevenido e foi lá e trouxe uma dificuldade na nossa vida. Mas e quando você está orando? E quando você está buscando o Senhor? E quando você se esforça? E quando você caminha diante do Senhor, se esforça e parece que as coisas não acontecem? Muito pelo contrário, parece que as coisas, que o problema só aumenta diante do Senhor. Nessa hora você precisa perguntar ao Senhor se isso não é plano dele na sua vida. Se isso não é propósito dele na sua vida. Para que você se ponha no seu lugar. Para que você realmente descubra quem você é. Uma pessoa totalmente de Deus, uma pessoa que tem o que tem porque Deus, ele presenteou você com aquilo que você tem. Então, muitos dos nossos sofrimentos, muitos, não são resultado da nossa natureza pecaminosa, bem como não são resultado de uma ação direta do tentador contra nós. Mas muitos dos nossos sofrimentos são agentes divinos para que a gente possa crescer no Senhor, para que a gente possa crescer na graça do Senhor. Então, a gente pode dizer muita coisa sobre a natureza do espinho do apóstolo Paulo. Esse espinho, ele foi um agente divino na vida dele. Então, apesar de ser um agente divino na vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que no primeiro momento, o apóstolo Paulo sofria com aquilo, ele tinha vergonha sobre toda aquela situação que ele estava passando. Mas lá no finalzinho, a gente vai ter informação do apóstolo Paulo que aquele espinho era necessário para que ele pudesse conhecer mais o Senhor que ele servia. E não era qualquer tipo de espinho, né? Era um espinho que ele foi administrado por um mensageiro de Satanás. E certamente a gente pode perceber que o apóstolo Paulo dá a ideia que esse mensageiro de Satanás, ele o esbofeteava, que ele o humilhava de alguma forma, que ele de alguma forma sentia alguma dor. Olha que interessante, queridos. Eu fico imaginando, é lógico que a gente não pode dizer isso sobre o texto, mas a gente pode fazer uma aplicação ao nosso coração. Quantas vezes, ou pelo menos, né, algumas vezes, você não foi questionado acerca da sua vida, do seu sofrimento com relação à sua fé? Fica tranquilo, né? Você não confia no seu Deus? Por que você está passando por essa situação? Você entrega suas ofertas, você é fiel nos seus dízimos, nas suas finanças. E por que então que você está passando por essa dificuldade tão extrema na sua vida? Se você é um filho de Deus, você diz que ama Deus, você vai todo domingo para a igreja, você é um igrejeiro, você é um beato na fé, e agora você numa situação dessa, pagando aluguel, desempregado, onde está o seu Deus nesse momento? Essa expressão e esses questionamentos e essas acusações, elas não passam de mensagens do próprio Satanás sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja colocada em xeque, para que nós nos questionemos se de fato nós somos essas pessoas que nós dizemos que somos. Satanás, ele é ardiloso. Satanás, ele é sorrateiro, e ele sabe onde o seu calo aperta. Então, querido, cuidado com aquilo que você escuta das pessoas. Cuidado com aquilo que as pessoas insinuam sobre a sua vida. Não permita que a sua circunstância de sofrimento, não permita que os possíveis espinhos na carne que você tem sejam um instrumento para que você questione se Deus de fato ama você ou não.
o fato de você possivelmente poder estar passando por uma dificuldade nesse momento, isso não implica necessariamente no não amor do Senhor à sua vida. Muito pelo contrário. Talvez o sofrimento do Senhor sobre a sua vida, ou melhor, certamente, se o sofrimento do Senhor está sobre a sua vida, saiba que essa é uma ação de cuidado, que essa é uma ação de amor do nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e esse espinho na carne, essa possível vergonha, essa possível enfermidade, né? essa situação que a gente não sabe, isso foi colocado como um fator de limitação para que o apóstolo Paulo pudesse saber exatamente qual é o lugar dele e qual é o lugar de Deus dentro do seu reino. Então o apóstolo Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, eu além de conhecer o Senhor, além de ir ao terceiro céu, além de ouvir coisas de Deus que eu não posso revelar a vocês, porque eu não sou digno de falar e vocês não são dignos de saber, além disso, Deus ainda me proporciona humildade e mais aproximação diante dele. Se o apóstolo Paulo se tornasse orgulhoso aqui, por conta das suas revelações, ele até poderia dizer o seguinte: um dia eu fui no céu e eu conversei com Deus. Mas se ele não tivesse esse sofrimento, ele apenas poderia ter essa expressão. Só que agora ele diz duas coisas. Não só aquela, mas esta. Ou seja, ele diz o seguinte: um dia eu fui ao céu e eu conversei com Deus. E te digo mais. E ainda Deus trabalhou muito a humildade no meu coração. Ganhei duas coisas: uma revelação direta de Deus e me tornei uma pessoa mais humilde por conta dessa própria revelação. Então o apóstolo Paulo aqui sai ganhando diante da dor, diante daquilo que muitas pessoas às vezes acreditam que é a ruína. Muitas pessoas às vezes acreditam que é o fim da linha. Muitas pessoas às vezes acreditam que chega uma hora na vida que não dá mais para caminhar, não dá mais para fazer nada. E é justamente nessa hora que Deus trabalha. E é justamente nessa hora que aí eu quero trazer o ensino que eu acredito que é o principal ensino desse texto para nós essa noite. E é justamente na hora em que nós estamos sendo humilhados, é justamente na hora que o diabo se levanta contra nós, é justamente na hora que, quando a gente sai do céu, parece que a gente cai no inferno, parece que é mais ou menos a ideia que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Teve um dia que eu estava no céu, eu estava muito bem, no outro dia eu estava no inferno, e eu não estou falando aqui necessariamente de céu e de inferno literal, mas o apóstolo Paulo está dizendo que um dia ele estava bem, e outro dia ele estava mal, e tudo isso foi para a glória do Senhor. E lá no finalzinho, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, verso 9, a partir da metade do verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. A glória do apóstolo Paulo estava nas suas fraquezas, e não nas suas forças. Enquanto os opositores de Paulo estavam tentando trazer valor sobre eles a partir das suas virtudes, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: as minhas fraquezas, elas trazem glória para mim. Louvado seja Deus por isso, né? Você conseguiria dizer que as suas fraquezas são motivo de glória para você? As nossas fraquezas e as nossas limitações, elas nos mostram quem somos e faz com que a gente seja mais dependente do Senhor. Quem é fraco, admite que depende do Senhor. Quem é forte, admite que pode viver a vida do jeito que ele quer, como ele quer, independente daquilo que Deus tem para ele. Bem-aventurados são os fracos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres de espírito. Queridos, bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados sois, porque o reino de Deus é de vocês. O reino de Deus são dessas pessoas. Deus não trabalha com gente forte. Deus não trabalha com gente braba. Deus não trabalha com gente que tem um alto nível intelectual.
Deus não trabalha com soberbos. Deus não trabalha com arrogantes. Deus não trabalha com aquelas pessoas que têm o rei na barriga. Deus trabalha com os pobres de espírito, com os humildes. Deus trabalha com os loucos para poder confundir as pessoas sábias. Por isso que é motivo que a gente aprenda com o apóstolo Paulo que nós precisamos nos gloriar nas nossas fraquezas. Talvez você não é notado na igreja. Talvez nem o teu pastor te note. Talvez você não é notado na tua escola, não é notado no teu bairro. Talvez você não é notado nem mesmo em casa. E eu quero fazer um convite aqui para que você se glorie nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, para que você se glorie nas suas crises, nas suas tribulações, porque certamente Deus quer produzir algo muito valoroso na tua vida diante das dificuldades que você está passando nesse momento. Chega uma hora na vida, chega um momento na vida que nós precisamos tomar uma decisão diante das crises que acontecem na nossa vida. Ou nós vamos tentar conduzir a nossa vida, ou continuar a conduzir a nossa vida pela nossa própria força, ou a gente entrega tudo ao Senhor e diz o seguinte ao Pai: Pai, eu estou cansado. Estou me esforçando e a coisa não vai, eu só apanho e as coisas não acontecem na minha vida. Vou continuar me esforçando, mas saiba que eu estou cansado. Porém, eu me glorio e te dou graça ao Senhor, porque aqui, nas minhas fraquezas, eu tenho uma oportunidade de me aproximar ao Senhor com oração. Aqui nas minhas fraquezas, eu tenho a oportunidade de reconhecer quem eu sou, uma pessoa totalmente dependente do Senhor. É aqui nas minhas fraquezas, é aqui nas minhas vergonhas, é aqui na minha angústia que eu reconheço que eu dependo totalmente do Senhor. Às vezes, para que a gente busque o Senhor em oração, às vezes para que a gente leia mais a Bíblia, às vezes para que a gente abaixe um pouquinho a nossa bola, a gente trabalhe um pouquinho o nosso orgulho, o nosso alter ego, a nossa autossuficiência. Às vezes é importante que Deus coloque os seus espinhos na nossa carne para que a gente cresça e para que a gente avance diante daquilo que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo ainda vai dizer o seguinte, verso 8, quero voltar um pouquinho aqui com você antes de nós terminarmos. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E a resposta do Senhor foi o seguinte: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. A minha graça, ela basta para você. Nem todos os sofrimentos, nem todos os espinhos, nem todas as dificuldades, elas vão ser tiradas da nossa frente. Pare para pensar um minuto. Talvez aquilo que você está pedindo para o Senhor não vai te dar. Já parou para pensar nisso? Aquela bênção, aquilo que tanto o Senhor pede, aquilo que tanto você pede para o Senhor, você já parou para considerar que talvez o Senhor não vai te dar isso? Mas Ele pode te dar algo melhor, que vai além daquilo que você esteja prospectando. A graça dEle. Mas você precisa decidir o que você quer do Senhor. Ou você quer que Ele tire o espinho que Ele colocou sobre a sua vida, ou você quer que a graça dEle se manifeste em você. Não dá para escolher as duas coisas. E você, de forma livre, você precisa decidir o que você quer do Senhor. Você quer uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida sem maiores dificuldades diante do reino do Senhor? Você não quer os espinhos que o Senhor planejou para a sua vida? Amém. Diga isso para Ele e siga a sua vida. Vá viver a sua vida. Vá viver os seus projetos pessoais. Siga caminhando. Ou você quer ser que nem o apóstolo Paulo, ou você quer ter a seguinte resposta do Senhor: pare de orar sobre isso e comece a experimentar a minha graça. Eu, não pela minha coragem, mas pela graça do Senhor, eu tomei um dia a decisão na minha vida pessoal
de viver pela graça de Jesus Cristo. Eu tomei a minha decisão pessoal de viver pela graça de Cristo. E como testemunho pessoal, quero dizer para você que eu estou vivendo muito bem. Vivendo muito bem na perspectiva de Deus, daquilo que Ele tem para mim. Porque a graça do Senhor, ela é suficiente para a minha vida. E eu acredito também que pela fé, um dia você tomou essa mesma decisão que a minha. Mas talvez hoje você esteja titubeando, você esteja reconsiderando, replanejando a sua vida. Senhor, vale a pena mesmo eu continuar dependendo da sua graça ou eu vou viver conforme as minhas forças, os meus projetos pessoais? Eu quero incentivar a você que não considere mais olhar para trás, que não considere colocar o cajado no chão, que não considere deixar o arado que Deus deu para você, que você continue diante daquilo que Deus tem para você, sabendo que a graça do Senhor, ela é suficiente para a sua vida. Experimente a alegria de Cristo, amado. Experimente a alegria de Cristo. Tenho dito que não basta só ser templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa deixar que esse Deus que habita em você se manifeste na sua vida. Então, peça para que Deus manifeste o seu poder na sua vida. E seja mais feliz, seja menos rancoroso, seja menos sisudo, seja menos pessimista, seja menos fofoqueiro, seja menos rancoroso, seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que transmita e que transbunde a graça do Senhor. Mas para isso, saiba, encare os espinhos que o Senhor colocou na sua vida, porque através das dificuldades e das tribulações que você vai conhecer um pouco mais desse Jesus e dessa graça. A graça de Jesus, ela é suficiente para a sua vida. Amanhã é segunda-feira. Amanhã começam as tribulações. Amanhã começa a correria, o corre-corre, os desafios. E eu gostaria que você lembrasse desse texto amanhã, lembrasse dessa palavra amanhã, na hora em que a dificuldade bater na sua porta. E você diga ao Senhor o seguinte: Pai, se o Senhor quiser levar, leva. Se o Senhor não quiser me dar, o Senhor não me dê. Mas uma coisa eu te peço, me dê paz, me dê tranquilidade. Quero experimentar a tua graça de forma genuína. Faça essa oração, certamente Deus vai contemplar o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua graça. Vamos orar nesse momento? Então, mais uma vez, uma palavra de oração. Mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor. Obrigado pelo texto lido, pelo texto explicado. Deus, quantas dificuldades nós temos, quanta correria, Pai. Parece que nessa pandemia nós estamos trabalhando ainda mais do que nós trabalhávamos. É mais estresse, é menos horas de sono, é mais trabalho, expectativas, ó Pai. Chega uma hora com o cansaço, ó Deus, bate na nossa porta. Chega uma hora que a gente questiona se de fato vale a pena, ó Deus, essa correria toda para o Senhor. Essa correria toda, Pai, em prol do seu reino. Vale a pena, Deus? Todas essas coisas são questões que às vezes passam no nosso coração. Mas, Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a perseverar na obra. É como o apóstolo Paulo perseverou, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a enxergar os momentos de dificuldade como um trampolim de aprendizado para que a gente possa conhecer um pouco mais a sua face, conhecer mais sobre as suas verdades, sobre a sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada irmão. Se há algum coração abatido nesta noite, alguém que esteja questionando, ó Deus, a desistir ou da vida, ou da igreja, ou da fé, ou do cônjuge, ou dos filhos, Pai Santo, que o Senhor possa, através dessa dificuldade, nutrir o coração dessa pessoa com a Tua graça, Pai. Porque nós sabemos que a única coisa que pode trazer plenitude ao nosso coração é a Tua graça. Que, ó Pai Santo, as maravilhosas graças de Cristo, Pai, que o amor que vem de Ti, que as consolações do Teu Espírito, seja com a Igreja Batista Santo Itaquera e com todos os outros irmãos, ó Pai, e amigos que estão assistindo, ó Deus, essa live, que estão, ó Deus, prestando, ó Pai Santo, também culto ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Hora do recadinho.
e também a hora das orações. Recadinho é o seguinte, queridos. Bom, terça-feira passada eu não consegui fazer a live do estudo sobre quinta-feira. Sobre quinta ou terça, meu bem? Enfim, quinta-feira. A gente ia terminar o estudo sobre soberania de Deus e eu acabei aqui me enrolando com os botões e a gente não conseguiu transmitir. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai agora na quarta-feira transmitir a última live sobre o estudo da soberania de Deus, tá bom? Então quarta-feira agora, às 20 horas, a gente vai estar online para fechar o estudo sobre a soberania de Deus. Então a gente não vai se encontrar mais na terça e também a gente não se encontra na quinta, é na quarta-feira, perfeito? Então, esse é o nosso último estudo, o nosso último ato sobre soberania de Deus que acontece na quarta-feira. E agora, eu preciso também dar uma informação para os irmãos, em duas partes. A primeira delas é a seguinte, na outra quarta-feira, se você tiver a data aí pode me avisar, não nessa quarta, na outra, você viu? O meu staff aqui vai procurar a data. Então, não nessa quarta. Que dia, meu bem? Certo, tá? Dia 1. Então, no dia 1º de julho, ok? Eu peço que você cancele as suas férias. Não, ninguém tem férias esse ano, né? Então, no dia 1º de julho, a gente vai estar começando um novo trabalho na Igreja Batista Central Itaquera. Chama... o nome desse trabalho, desse programa é Texto e Contexto. Qual que é a proposta? A proposta é que a gente estude a Bíblia, porém, você não vai ver o pastor apenas apresentar para você as verdades da Bíblia. Você também vai aprender a estudar a Bíblia comigo. Então a gente vai trabalhar um texto e a gente vai chegar a algumas conclusões. E depois eu vou dizer para você como que eu trabalhei aquele texto e quais recursos de interpretação eu utilizei para que a gente pudesse chegar naquele contexto e ao final a gente traz uma aplicação pastoral ao nosso coração. Então, na verdade, você vai aprender a estudar a Bíblia estudando a Bíblia comigo. A gente vai estudar juntos e ao mesmo tempo que a gente estuda, você vai aprender a estudar. Então, eu acredito que isso vai ser uma ferramenta de capacitação para você. Porque às vezes a gente percebe que muitos irmãos gostam de estudar um determinado livro, um determinado texto ou assunto, mas falta as ferramentas para a pessoa também desenvolver isso na sua vida pessoal. Você pode estudar a Bíblia sozinho, você tem toda a competência para isso. E eu vou ajudar você a desenvolver um método para que você também construa os seus estudos em casa. E a outra informação, ainda dentro dessa segunda parte da informação, é que o livro que nós vamos estudar de quarta-feira, que começa no dia 1º de julho, é o livro do apóstolo João, o livro de Apocalipse. Então a gente vai estudar o livro de Apocalipse, tirar as conclusões e nós vamos, quero repetir aqui, a gente vai mostrar quais ferramentas de hermenêutica, quais ferramentas de interpretação de texto que a gente utiliza para a gente ter uma boa compreensão do texto. Então, eu acredito que isso vai ser um diamante para a sua vida. Então, vem comigo no dia 1º de julho no nosso programa Texto e Contexto. E a gente vai estar estudando juntos o livro de Apocalipse. Amém? Que Deus nos abençoe. A Tatá agora tem o microfone. E aí a Tatá vai... Bom, já falei muito, Tatá. Agora você explica o que vai ser. Oi, pessoal! Hoje a gente tem pedidos de oração pela Aline. Ela pede para que a gente continue orando pelos estudos e pelo emprego dela. A Érica agradece que deu tudo certo na cirurgia dela. A Tia Neide pede oração pelo Ju e pela Manu. O Paulo pede oração pela bebê Rebeca, que nasceu prematura. A Ana Luísa continua orando pela família e trabalho. A Fabi pede para que a gente ore pela família dela. O Thales pede para que Deus continue abençoando o desenvolvimento dos bebês e que ele continue dando saúde para o Kiev e para a família toda. E também continuar orando pelo neném Gustavo e pela mamãe Gabi, que é aquela amiga da Aline. Só esses.
Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais um dia de vida. Deus, obrigado por esse culto que o Senhor nos deu. Eu te peço que o Senhor fique com cada pedido aqui feito. Deus, os pedidos que não foram feitos também. Que o Senhor guarde nossos corações, que o Senhor console os nossos corações e fique com cada pessoa citada aqui, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos cantar mais um. No meu tempo a gente chamava de corinho. Eu não sei no seu tempo. Vamos cantar mais um corinho, mais um ineto, mais um louvor ao Senhor, para que Deus nos dê a sua graça. Amém? Vamos cantar aqui e depois a gente está encerrando então o nosso culto. E olha o que eu vou falar agora. Vocês às vezes, vocês não, imagino. Algumas pessoas acreditam que eu não sou batista. Eu vou dar prova que eu sou batista hoje. Depois que a gente cantar com uma oração silenciosa, amém? Amém. Nós estamos encerrando nosso culto. Ó, a Lissete entregou aqui, Nide, falou que você vai se identificar com isso. Então, prova que eu sou batista. Depois do cântico, com uma oração silenciosa, nós estamos encerrando o nosso culto. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus Altíssimo.
abençoe sua vida.